Policarpo, Valdenses, John Wycliffe e Hus foram exemplos de pessoas que se mantiveram fiéis e lutaram até o fim para defender a palavra de Deus no momento de trevas. E hoje nós estamos aqui, né, junto com a Ageu, com o professor Ageu, para a gente começar a conversar sobre isso. E você é muito bem-vindo aqui em assistir-nos aqui e participar com a gente desse momento tão especial. Então, Ageu, você pode orar para a gente? Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua presença, para aprendermos um pouquinho da Tua palavra, que o Senhor tem a nos dizer e nos ensinar durante todo esse tempo, Senhor. O Senhor deixou a Sua palavra, que nós possamos usar como um guia para a nossa vida e para a eternidade. Nos acompanhe, esteja conosco durante esse estudo, dá-nos entendimento e sabedoria em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o tema de hoje é Em Defesa da Verdade. E vamos ler aqui o nosso verso principal, né? E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. Você lembra qual que é o verso seguinte, Ageu? Eu acredito que muitas pessoas conhecem esse texto, que eu acho que é um dos mais famosos da Bíblia, né? Que é João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por você, morrer por mim, né? Ele fez esse sacrifício de entregar o seu filho. Então acho que esse é o verso mais potencializado durante todo o cristianismo, né? Para dizer que ele morreu para te dar salvação e não a condenação. Muito bem. E sabe, eu vou fazer uma pergunta aqui para a gente comentar, que é como que esse verso, por exemplo, fala de uma promessa de vida eterna. Como isso ajudou os reformistas na época a se manter fiel, né? Eles precisavam de algo realmente que fosse potencializado a cada dia. Esse verso ele não só foi forte naquela época como é hoje, né? Naquela época o que precisava ser para direcionar o ser humano a se voltar para Jesus, a Deus, é entender que o Ser Supremo, o Deus poderoso, deu o seu único filho, né, para que ele vivesse entre nós, né? Eu já contei essa história algumas vezes, de que forma Deus poderia conversar com a humanidade, que ele pudesse entender sem ter medo, né? Antigamente ele usou os profetas, só que já no Novo Testamento, nessa nova fase da humanidade, já não tinham esses profetas como antigamente que Deus usava ele para intermediar. Então o que ele precisou fazer? Mandou Cristo, né? Então a historinha é a seguinte: suponhamos que uma casa de cupins, né, está ali na beira da estrada, e um dos cupins percebe que vai alagar, né? Então ele começa a anunciar lá, só que ninguém se importa. Então, né, uma alegoria, claro, nessa parábolazinha que eu estou contando, o que Deus fez ali? Ele se tornou o cupim para poder ele anunciar, porque se ele falasse ali, os cupins não iam sair, não iam acreditar, não iam entender. Então ele se torna aquele cupim, entra ali naquela casa dos cupins ali e começa a gritar e proclamar, e aqueles que vão acreditando vão saindo dali, e ele consegue livrar aqueles que acreditam naquela história que vai alagar, que a barragem estourou, e livra dessa maneira. Então o que eu quero dizer nessa pequena parábola é que Deus, a forma como Deus usou, fez para que nós pudéssemos entender esse sacrifício, foi ele se tornar homem, se fazer carne, para que tivesse uma linguagem, né, com a gente pudesse entender ele como um. Então foi isso que ele fez nesse verso. Então a forma como os homens naquela época pregaram foi para trazer a humanidade para pertinho de Deus, assim como é nos dias de hoje. Eu acredito até que hoje é até um pouco mais difícil, porque a gente compete com as redes sociais, com as televisões, com as distrações do mundo, que distancia e fala, isso aí foi do passado, há 2000 anos atrás essa história, né? Como você pode acreditar sobre um Deus há tanto tempo atrás? Então a gente precisa falar desse amor, desse sacrifício, da cruz, meditar na cruz para poder entender que Deus é o único meio de salvação. Pois é, inclusive as pessoas tinham aquela ideia de ser mártir, né? Como é que as pessoas conseguiam entregar sua vida por uma causa que é a Bíblia, uma causa que, enfim, precisaria da fé. Então a fé nesses textos de promessa de vida eterna, né, fizeram com que eles, eu sei que hoje eu vou morrer, mas eu vou ficar sendo fiel a Deus porque ele entregou a sua vida por mim e também entregou por você, né, que está aqui nos acompanhando.
para que a gente tenha essa vida eterna. Inclusive, o relato do martírio de Policarpo, né, é contado aqui nessa semana, que foi bem interessante, né, lá que ele sofreu um martírio terrível lá em Esmirna, né, sim, na Turquia, né? Pode contar pra gente o que é essa história? De uma forma bem resumida, assim, Policarpo ele teve um paralelo com o João, né, porque a história dele foi meio que parecida, porque João também, na verdade, eu acredito que foi um dos professores, né, desses homens aí, que eles foram os primeiros, né, da igreja, os fundadores, os que reformaram, que sustentaram a verdade da igreja para ela se manter viva, né. E Policarpo também foi martirizado, assim como João foi, só que João morreu de velhice, né. E no caso de Policarpo, ele chegou a ser punhalado, ele chegou a ser amarrado e atearam fogo nele. Segundo a história, ali Deus protegeu ele também naquele período ali, para que ele não morresse daquela maneira, queimado, né? Mas são mártires como Policarpo, como João Rus, o próprio João, né? E muitos outros apóstolos. Se nós pegarmos a história de todos os nossos apóstolos que morreram, Pedro, que morreu de cabeça para baixo, e Felipe, que morreu arrastado por cavalos. Então eles faziam mortes terríveis para que esses homens pudessem negar a fé. Só que aconteceu o contrário. Eles criam tanto na palavra, criam tanto na verdade, que eles morriam por ela. E o efeito era o contrário. Quanto mais eles matavam os cristãos, então eram como sementes, mais brotavam cristãos. Pois é. E engraçado que no começo, todo mundo fugiu. Quando Jesus foi preso, todos fugiram. Inclusive Pedro negou 3 vezes Jesus. Medo, né? Olha o medo. E obviamente isso é humano, né? O medo da morte. Faz parte, né? E como são as coisas, né? Porque quando o povo permanece fiel, aí o inimigo de Deus se ira. E Daniel e João escreveram sobre uma época muito sombria da história da humanidade. Quer contar pra gente? Vamos lá? Falar sobre isso? São dois, eu costumo dizer que Daniel e João são irmãos gêmeos, né? Os livros são muito paralelos, muito parecidos, né? João trata do fim do tempo, e Daniel no seu tempo já tratava também de um fim do tempo, e a igreja, o povo de Deus naquela época, né, não tinha esse formato de igreja, mas era o povo de Deus que representava ali, na época de Daniel, viveu um período sombrio também. Eles eram escravos, né? Não podiam servir o seu próprio Deus, porque eles não estavam no seu próprio país, e se eles guardassem, morriam. Né? Tem uma história de Daniel que eu acho que é uma das mais conhecidas, que teve um decreto de que se algum cristão adorasse o Deus que não fosse o Deus da Babilônia lá, morreria. E ele não negou, ele ficava na janela ali e orava 3 vezes ao dia e manteve ali seu propósito, e foi condenado ali à morte, foi lançado na cova dos leões, e ali Deus guardou aquele homem, porque ainda tinha um propósito, ele precisava ainda ter muito mais, Deus ia usar Daniel para muito mais outras coisas, e nós temos profecias que veio depois ainda da cova dos leões, né? Então Deus guardou aquele homem, que seria um mártir naquele momento, para poder anunciar muito mais coisas para nós hoje, né? No tempo de João, que é parecido com a história de Daniel, que é esse paralelo, o mundo também, nosso povo estava sendo oprimido, né? Sendo preso, os cristãos sendo mortos. Inclusive João, quando escreveu, ele estava em Patmos, né? Estava preso porque tentaram matar ele por algumas vezes e não conseguiram, Deus não permitiu, então isolaram ele numa ilha lá. Então é esse paralelo que nós temos aí de um período triste da igreja, mas que homens como eles se mantiveram fiéis para nos dar exemplos também, de que nós, às vezes a gente olha para, mas eu sou tão fraco, eu sou tão debilitado, eu tenho tantas dificuldades, eu acredito que não vou conseguir. Mas eles eram homens cheios de defeitos também. E é uma prova de que nós também, se buscarmos a Deus em intimidade, podemos ter força para vencer o pecado e até as opressões que o mundo nos traz. Muito bem. Aí vem aquelas partes das profecias que as pessoas gostam, né? Tivemos as 2.300 tardes e manhãs, aquela coisa toda. Aí dentro disso, João escreveu 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Que período é esse que ele estava escrevendo? Foi um período de perseguição, né? Ele veio tentar trazer para nós, porque esse período de tempo no calendário judaico, né, é trazido como um período de 1 ano, né? 30 dias.
O período de um ano, o período de um dia é representado de um ano profeticamente falando, né? Isso. Então ele quis trazer para a ideia desse período de um tempo, metade de um tempo, da 1260 dias, foi esse período todo em que eles passaram de tribulação, que vão passar de tribulação, né? E está relacionado também com o que eles estavam vivendo naquela época, né? Então tá relatando esse período que eles viveram e que nós vamos viver também. Isso, aqueles 1260 anos, começou em 538, se eu não me engano, Sim. né? Que daí passou toda a Idade Média, né, sofrendo com a perseguição na época da Igreja Católica, né? Da Igreja Católica. E nesse período, realmente, eles sofreram bastante, né? E era um período de trevas. E daí em Judas 1:1, no livro de Judas, Judas pede que aos cristãos para lutar pela fé. Foi justamente nesse período de 1260 anos, né, que as práticas pagãs e tradições humanas comprometeram a palavra. Sim. Como Deus usou esse povo para poder permanecer com a Bíblia, né, com a palavra de Deus, sendo que ela estava sendo destruída ou escondida das pessoas, né? Pode falar pra gente? Para você entender esses 1260 anos, né? Foram muito difíceis. Mesmo, por exemplo, nesse período aí onde Judas faz esse chamado da igreja, Jesus já havia morrido, né? Uhum. Então, só que o que acontece aí nesse tempo aí, que é bem interessante dizer, é que o falso profeta, as informações erradas chegavam muito forte. Paulo, vou dar exemplo, Paulo pregava uma coisa numa igreja, vinha um grupo de pessoas e jogava tudo por terra, pregava uma outra coisa, né? Não, então, e hoje, por exemplo, nas redes sociais, é muito fácil você encontrar, mandar uma mensagem, quem está mandando essa mensagem não sou eu, é fulano, hackearam meu celular aqui, enviaram uma mensagem aí no Facebook pedindo dinheiro, não sou eu, não tem, isso é muito comum. Uhum. Naquela época não tinha essa informação para chegar rápido, então Paulo saía de uma cidade e uma outra. Quando chegava, o outro vinha com outras informações. Então, qual era o cuidado que eles tinham com a igreja? Gente, a gente precisa fortalecer os nossos irmãos na fé e explicar que mesmo se chegar alguma outra informação diferente do que foi pregado aqui por Paulo ou por outro profeta de Deus aqui, não é para acreditar, não é para levar em consideração. Porque eles eram bombardeados de falsos profetas, falsos mestres. Eles pregavam uma coisa e chegava outra informação. De repente, nos dias de hoje, Rogério, essa dificuldade da informação não chegar, não demorar tanto de chegar, não seja mais o problema. Mas também o excesso de informação também faz com que isso aconteça. Hoje, no nosso período, também temos falsos profetas, falsos mestres, o tempo todo bombardeando as mentes do nosso povo. E isso atrapalha também a pregação do evangelho, né? Confunde tantas informações de como se deve seguir a Jesus, né? Então, teve no período deles, eu acho que é bom relacionar para o nosso dia de hoje, porque nós vivemos num período tão sombrio quanto o de antigamente. Aquele povo tinha dificuldade porque eles ainda eram um povo, viviam como escravos lá, né? Tinha essa dificuldade, eles viviam sobre Roma, né? Sobre o governo de Roma, né? Nós somos um povo livre, mas somos escravizados pelas informações, pelo excesso de mentiras que são enviadas, e a gente tem que ter esse cuidado. Pois é. Aí, assim, tem uma parte muito interessante, eu achei muito interessante na lição, não sei você, que fala sobre o seguinte, que lá em Esmirna, os sacerdotes, quando morriam, que eram sacerdotes de Dionísio, né, do deus Dionísio, eles morriam e eles eram coroados. Certo. Né? E daí João fez uma referência bem interessante, né, que eu queria que você terminasse essa história, que ele fala sobre a comparação da coroa da vida com a coroa da morte, né? O que é a coroa da vida, relatada por João, né? E com a coroa da morte, que ele fez justamente para a igreja de Esmirna, né? Nas 7 igrejas, né? Ele colocou sobre a coroa da vida. Poderia falar pra gente? Tem um texto que eu gosto muito, né? Em que o final ele fala assim, que dar-te-ei a coroa da vida. Uhum. Mas antes você precisa fazer algo, né? E é o quê? Ser fiel, né? Então essa colocação de ser fiel até a morte coloca você já como Marte, né? Não tem como, né? Você é fiel até a morte, ou seja, naquela época, se você fosse fiel até a morte, ou seja, não tinha escapatória naquela época. Se você se mantivesse fiel aos princípios, à palavra, você morreria.
E é difícil, é muito difícil. Para nós, assim, que vivemos em liberdade, não conhecemos a opressão de verdade, a gente não entende o contexto desse texto de verdade. Ser fiel até o seu limite, né? Às vezes você fala assim, mas se eu morrer, beleza. Mas às vezes você pode ver o seu filho no teu lugar ali. Você vai ver o teu filho ali, vai morrer se você não negar a tua fé. Você é capaz de ser fiel até a morte, mesmo que não seja a tua, né? Então esse contexto de ser fiel até a morte é muito forte. E receber a coroa da vida é a recompensa de Deus, do próprio Deus, né? Eu costumo acreditar, e eu costumo falar isso também muito, em toda a história da Bíblia que a gente conhece, os momentos mais importantes, Jesus ele não mandou recado, não mandou um anjo, ele foi pessoalmente. Quando Daniel estava na cova do leão lá, o próprio Cristo é quem fechou a boca do leão, sabe? Uhum. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, o próprio Cristo desceu ali. Então, quando nós somos fiéis a Deus, a esse ponto, ele ainda fala, peraí, esse aí merece muito o meu respeito, eu vou lá pessoalmente. Receber a coroa da vida é receber o próprio Cristo te entregando esse prêmio. Isso vai ser maravilhoso. Então a gente não pode ter medo das consequências, sabendo que o próprio Cristo aqui nos honrará. É isso aí que eu acredito. Engraçado, porque na morte dos sacerdotes eles recebiam a coroa, né? A gente vai receber quando nós formos vivos de fato, né? Quando tivermos a vida eterna. E os reformistas tinham algumas características, vou citar algumas que foram colocadas. Eles tinham lealdade a Deus, obediência à Bíblia, compromisso com Cristo, e olha só, isso tudo muitos anos depois, mais de 500 anos depois de que morreu Paulo, de que morreu João, morreram todas essas pessoas, eles não existiam mais. Sim. Mas eles pegaram esses escritos e seguraram esses escritos por séculos, né? Quais eram as atividades que a lição traz hoje pra gente, que eles faziam para permanecer, no caso dos valdenses, né? Para permanecer com a palavra de Deus ainda vigente, ou ainda até hoje nós temos a palavra de Deus, né? Por causa dessas coisas que eles fizeram, né? Para proteger a palavra, que é justamente o tema dessa semana, né? Que é em defesa da verdade. Pode contar pra gente? Dos valdenses, uma das coisas que para mim eles marcaram mais do que havia escrito, né? Do que eles guardaram, eles preservaram, o testemunho, né? Os valdenses eles foram tremendos na parte do testemunho, e conta muitos historiadores de que eles escondiam-se nas cavernas, porque eles estavam realmente sendo perseguidos, suas famílias eram mortas. Mas e como eles se comunicavam, eu acho bem interessante que isso também foram relatos que foram guardados, de que muitas vezes eles faziam pães, colocava dentro do pão a mensagem ali, entregava, conseguia levar a mensagem na barra da camisa, na orla da calça, do manto que eles vestiam. Eles costuravam sempre ali as mensagens que eles precisavam levar de um lugar para outro, né? Então, de muitas maneiras sutis, eles tinham que levar a mensagem de forma enigmática também, né? Uma das formas de preservar a palavra. Por que a Bíblia tem tantos enigmas, tantas profecias? Porque se fosse anunciada de forma muito simples, qualquer pessoa podia entender e destruir, né? Então muitas coisas que estão na Bíblia são de formas enigmáticas, porque só o povo de Deus, através da inspiração do Espírito Santo, podia entender. Então, ainda que fosse pego na estrada, fosse descoberto alguma coisa, eles não conseguiam desvendar a mensagem. Então eram algumas formas que eles usavam também de pregar o evangelho. Eu quero citar também John Wycliffe, que é uma das vezes que ele foi pregar, e ele descobriu que quando chegou na cidade, descobriu que a cidade era muito... não aceitava o evangelho, né? E ele pensou, e agora? Como é que a gente vai pregar? Vamos ser apedrejados. Então ele teve a ideia de esculpir, desenhar na parede, numa das paredes lá, a morte de Jesus. Ele fez de forma resumida lá como Jesus morreu, da forma que ele morreu, como ele viveu, e desenhou. Então ele fez em forma de arte. Como era uma cidade que valorizava muito a arte, então permitiram lá que ele fizesse a arte lá, sem entender a ideia por trás. E ali foi uma das formas que ele conseguiu pregar naquela cidade. E ficou lá durante muitos anos lá, aquela arte lá, aquele desenho. E as pessoas se convertiam só de olhar aquela arte. Então, Deus trabalhava na mente deles para que eles pudessem pregar de alguma maneira, sem medo e sabendo que podia também ser descoberto e morrer, né? Mas era uma das formas que eles também
preservaram essa mensagem maravilhosa que nós temos hoje. Legal. Inclusive, falando outras coisas do Valdenses, né, até para completar, que a gente estava falando o seguinte, que eles faziam uma coisa que na época não tinha, porque a Bíblia não era colocada no idioma deles, né? Então, os valdenses, eles traduziam a Bíblia para poder colocar dentro de pão ou dentro de roupa, né? Eles traduziam. E os jovens eram incentivados a decorarem textos grandes da Bíblia, né? Antigamente a gente fazia isso, né? E é muito legal. Eu gostava, eu tentei decorar muita coisa, né? Eu gostava muito de fazer competições, né? De decorar. Desbravador fazia assim também. E John Wycliffe, que você acabou citando, ele passou a vida fazendo isso, né? Ele foi a pessoa que começou a traduzir a Bíblia em inglês, né? E assim, deu o que a palavra inspirada de Ellen White fala sobre o que aconteceria se a gente estudasse a Bíblia, né? Se a gente gastasse o nosso tempo estudando a Bíblia, né? Tem como falar? Tem sim, tem um texto dela que eu gosto muito, que se nós parássemos 5 minutos apenas, né? O que é 5 minutos durante todo o nosso dia, né? Para meditar apenas no que Jesus fez na cruz, a nossa vida seria diferente. Nosso dia já seria bem diferente, né? A nossa atuação como ser humano, como cristão, como cidadão, né? A nossa postura seria bem diferente se nós meditássemos apenas 5 minutos na palavra de Deus e em como Jesus morreu por nós. E é interessante mesmo. O fato de Jesus ter escolhido a forma de morrer como foi, né? De morrer como um cordeiro que não chorou, sofreu calado, sabia de todos os nossos pecados, sabia que nós continuaremos errando e ainda assim morrer por nós. Quando você medita nesse sacrifício e enxerga como ele morreu, da forma como ele morreu, a morte mais terrível que o mundo tinha na época. Eu acho que até hoje não tem uma morte mais dura como foi naquela época. Quando nós meditamos, é impossível você não conseguir ser transformado. E Hus, que foi o outro reformista que você acabou citando, também ele fez uma coisa interessante, que ele, assim como Paulo, começou a escrever cartas, né? E algumas cartas, citou 2 cartas, uma carta para um amigo e uma carta para um padre, né? Que ele estava preso, assim como Paulo escreveu carta quando estava preso. Hus também fez, né? E ele deu ele contou uma história muito interessante de alguma coisa que ele se arrependia. Ele estava dando sugestões para esse padre para ele seguir essas sugestões, né? Para não desperdiçar a vida, né? Pode contar pra gente como é que foi isso? João Hus, ele tanto como os outros mártires que passaram pela nossa história, se você olhar, nossa, ele foi um mártir, né? Mas ele teve tanto medo quanto eu tenho, quanto você tem, Rogério, quanto os outros tiveram, né? Mesmo os apóstolos que passaram ali, que conviveram com Jesus de pertinho, que viram os milagres, né? Que viu que depois do 3º dia Jesus ressuscitou, ainda tiveram medo, não é? Isso não mudou, porque nós somos seres humanos. Com ele não foi diferente. Numa das ocasiões em que ele foi preso, e eles falavam, né? Eles iam para tribunais lá, eles defendiam a verdade. Só que chegou um ponto que foi ameaçada a vida dele, de lançar na fogueira. E lá estava ele e o companheiro dele, e ali atearam fogo no companheiro. Na sua vez ele negou. Ele teve medo, se apavorou com a situação, não queria morrer, né? E ali voltou para a cadeia, para as grades de novo, e não morreu, né? Já que ele negou a fé. Só que aquele período que ele ficou ali foi um período mais triste da vida dele, né? O período em que ele veio pregando, o período em que ele veio mesmo sendo oprimido, o período em que ele fugiu, não foi tão triste quanto ele está naquela cadeia, tendo consciência de que ele negou algo que era verdade. E aquilo fez com que ele se arrependesse. O Espírito Santo falou forte no seu coração e ele pediu uma outra audiência. E nessa segunda audiência que deu a ele, achando que ele ia confirmar aquilo que ele já havia feito, que era negado, ele fez o contrário. Agora dessa vez tinha uma multidão maior, né? Ele estava ali de novo agora no mesmo lugar, amarrado. E quando atearam o fogo, ele começou a cantar. Que fé, né? Eu acho muito poderoso esse final dele,
Porque durante o que queimava nele ali, né, o ardido do fogo, ele louvava a Deus e morreu dessa maneira, louvando. Então, essa forma que ele deixou para mim, para você entender que não tem sacrifício que não vale a salvação, né? Isso eu acho muito top. Muito legal. Então, pois é, no caso de Hus também, ele falou sobre algumas coisas que estavam acontecendo, tipo, não desperdice seu dinheiro só com festas, nem com roupas, Sim. não desperdice seu tempo, né? E eles também tinham essa parte dos reformistas, todos eles de quererem mandar a palavra de Deus para frente, né? Fazer com que ela fosse à frente, né? E guardar elas também. Até porque hoje a igreja na época também já tinha essa questão de usar o dinheiro das pessoas para o seu próprio benefício. Exato. Infelizmente isso não é de agora, não é das igrejas modernas. Não. Desde aquela época as igrejas eram cheias de ouro, pratarias, eram ricas, né? Os seus líderes, né, começaram a usar aquilo de forma errada e não entendi que as pessoas precisavam da ajuda da igreja, e aconteceu ao contrário, eles não tinham esse cuidado. Então um dos conselhos que ele dava para líderes, para bispos da época era justamente esse, para não usar de forma leviana aquela oferta dada ali, que precisava ser dividida, porque a igreja quando começou não foi dessa maneira. Pois é. Então eles tinham esse princípio, eles foram ensinados com esse princípio, de que a igreja precisava dividir o que tinha para que houvesse crescimento, e até para a igreja pregar para o membro entender que ele também tem que zelar pela salvação dele, não só buscar os seus benefícios próprios, né? Porque a gente precisa também adquirir os nossos bens, não é errado, não é errado você querer ter riqueza, não é errado você querer se vestir bem, ter um bom carro. Agora, a questão que ele está querendo dizer nesse ponto aí, é que você não pode colocar isso na frente da tua salvação. Isso mesmo. Muito bem. O que a gente aprendeu hoje foram algumas lições importantíssimas. Primeiro, que a Bíblia, essa que a gente lê, que a gente está estudando aqui, que está aqui na frente do Ageu, ela foi preservada com muita luta, muito sangue e muitas pessoas que morreram por essa verdade, que todas elas estarão no céu, né? Quando Jesus voltar, serão ressurretas, serão ressuscitadas e poderemos conhecê-los também lá no céu, né? E que essa fé que preservou a palavra de Deus, que defendeu a verdade, possa encher seu coração e o meu também, tá bom? E isso daí, eu espero você, nós esperamos você no próximo programa, ok? Até mais.